Ok, irmãos, muito bom dia, bom estar na companhia de vocês, que bênção podermos acordar, podermos respirar, podermos estar vivos, graças a Deus por tudo isso, e é um privilégio acordar cedo e já termos a companhia dos irmãos, já termos a companhia do Espírito Santo que está conosco. As misericórdias do Senhor se renovaram sobre as nossas vidas. Hoje é um dia muito especial, porque é o dia que o Senhor preparou para que nós vivêssemos o propósito dele na sua plenitude. Então, se hoje é um dia especial, nós precisamos nos preparar para esse dia especial, nós precisamos viver esse dia como se não houvesse amanhã. Essa é que é a verdade, né? No futuro a Deus pertence, mas também o nosso presente precisa ser vivido com excelência e com toda a nossa força. Nós devemos aproveitar cada oportunidade, porque os dias são maus, não é verdade? Então, que hoje nós possamos aproveitar essa oportunidade que nós temos de estudar a Palavra de Deus, de nos aprofundar nessa temática que nós vamos abordar hoje, que é coloque em prática a sua salvação. Então vamos ler dos versículos 12 até 30 do capítulo 2 do livro de Filipenses. Então Filipenses capítulo 2, versículos 12 a 30. Filipenses capítulo 2, versículos 12 a 30, está escrito na palavra do Senhor: Assim, meus irmãos, como vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firme a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para que quando virem novamente fiquem alegres, e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. Vamos orar, irmãos.
Pai Celestial, nós queremos nos colocar diante do Senhor nesta manhã. Que o Senhor fale conosco, nós estamos na sua dependência, nós queremos ouvir a sua voz, que o Senhor abra o nosso entendimento, os nossos corações, que no dia de hoje, ó Deus, nós consigamos ouvir a tua voz, ter um entendimento sobrenatural e extraordinário da sua palavra, e que assim, ó Deus, nós possamos receber essa palavra em nossos corações, colocá-la em prática nas nossas vidas, que possamos ser, ó Deus, desafiados por essa palavra, que em nome de Jesus nós ouçamos a sua voz no dia de hoje. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Ok, aqui nós temos então Paulo continuando a sua exposição na carta aos Filipenses, quando ele fala sobre a questão da humildade como elemento essencial para o cristianismo, uma virtude essencial para os cristãos, uma virtude essencial para a unidade da igreja, e ele mostra o exemplo maior de Cristo. Tudo isso está no início do capítulo 2 de Filipenses. Já nessa segunda parte do capítulo 2 de Filipenses, nós vemos Paulo exortando, ou seja, consolando, chamando a atenção ao mesmo tempo dos irmãos lá de Filipos, para que eles coloquem em prática a salvação que eles receberam, para que também eles continuem debaixo da obediência, como eles receberam todos os mandamentos nos tempos em que Paulo passou ali com eles. É certo que Paulo passou durante a segunda viagem missionária, um período aqui na cidade de Filipos. Mais tarde, na terceira viagem missionária, Paulo passa rapidamente por essa região. E nós vemos aqui no final do capítulo 2 que Timóteo era um tipo de emissário. Então, quando Paulo gostaria de ir para uma cidade, ou quando ele tem o projeto de ir para uma cidade, ele envia previamente Timóteo, que vai ali verificar como andam as coisas na cidade, preparar o terreno. Nesse caso, Paulo já estava no final da sua vida, Paulo já estava prestes a ser decapitado na prisão em Roma, e portanto ele já não tinha mais perspectivas de voltar a fazer um trabalho evangelístico na cidade de Filipos. Paulo está, na verdade, agradecendo as ofertas que ele recebe dos filipenses, a ajuda que ele recebeu especialmente de Epafrodito. E ele diz que se alegra com todas as obras que a igreja tem realizado ali na cidade de Filipos. A cidade de Filipos foi transformada por causa dessa igreja, a igreja de Cristo estabelecida ali naquele lugar. Nós sabemos que todo o povo ali recebeu bem o evangelho, e a cidade foi completamente transformada para a glória do Senhor. No entanto, nós temos aqui, meus irmãos, que Paulo chamando a atenção, para que eles coloquem em prática, que seja uma salvação dinâmica, não algo estático. E aí nós temos essa impressão de que existe então dois tipos de salvação. A salvação estática, aquela pessoa que diz assim: agora eu já sou salvo, agora eu não preciso fazer mais nada, e de fato tem fundamentação teológica. Mas existem aquelas pessoas que dizem assim: agora que eu sou salvo, eu preciso então desenvolver a minha salvação. Algumas versões da palavra de Deus trazem esse termo como desenvolver, colocar em prática como desenvolver a salvação. Entendem que a salvação é algo dinâmico. A salvação não é um ato que começa apenas no momento em que nós professamos a Jesus Cristo com os nossos lábios e cremos com o nosso coração. A salvação é algo que se inicia nesse processo de professar Cristo com os nossos lábios, de crer com o nosso coração, e vai se desenvolvendo até o dia em que nos encontraremos com Cristo. Então, não é algo estático, não é algo parado, não é algo que nós podemos, que está parado ali à nossa disposição, nós nos apropriamos daquilo ali e acaba por aí. Nós precisamos desenvolver essa salvação, e essa salvação é desenvolvida por meio da obediência, segundo Paulo.
Então Paulo diz incita para que os filipenses, eles continuem obedecendo aos mandamentos do Senhor, como eles já tinham obedecido na presença de Paulo ali com eles. Ou seja, meus irmãos, aqui temos a ideia bem clara de que nós precisamos de alguma forma manter esse esforço contínuo para que a nossa salvação seja desenvolvida, para que a nossa vida com Cristo seja desenvolvida. A Deus pertence tanto o querer quanto o realizar. Meu Deus, o que significa isso? Nós temos aqui claro o contexto da salvação. No momento em que nós recebemos a salvação em Deus, nós abrimos a porta do nosso coração para que Ele entre. Isso, é claro, trata-se de uma linguagem figurada. Quando Cristo habita em nossos corações, Ele muda a nossa forma de pensar, Ele renova o nosso ser, começando pela nossa mente. Fazendo isso, Ele coloca na nossa mente um novo chip. E esse novo chip contém informações preciosas. Essa informação preciosa começa a fazer com que a gente queira coisas diferentes, queira coisas novas, ainda que ninguém fale que você precisa fazer aquilo. Tem um colega meu que, no momento em que ele se converteu, ele começou a refletir sobre a sua própria vida, sobre os seus atos, e depois de um tempo, Deus requereu dele que ele se livrasse de toda a coleção de CDs de rock que ele tinha. Então ele tinha CDs assim, de várias bandas de rock, principalmente aí dos anos 80 e anos 90. No momento em que ele se converte, Deus pede para que ele abandone todas essas coisas. Aí você me diz assim, aonde que está escrito na palavra de Deus, claramente assim, que ele precisa queimar todos os CDs de rock que ele tinha? Não tem escrito na palavra de Deus. No entanto, esse chip que é colocado na mente dele, que foi colocado na mente dele com essa nova programação mental, faz com que ele não queira mais buscar aquelas coisas que antes lhe causavam prazer, antes lhe causavam algum tipo de alegria, agora já não lhe causam prazer. Agora, esse novo chip fez com que essa nova programação mental fosse mudada, fosse transformada. Então, a Deus pertence tanto o querer quanto o realizar. Quando nós recebemos Jesus no nosso coração, o Espírito Santo passa a habitar em nós e a partir daí as nossas vontades são transformadas. Amém? Então, se você entendeu esse conceito, comenta aqui embaixo para que a gente possa ver que você está vivo, para que você dê aí, olha, estou acordado, viu? Amém? Então, Deus é que vai operar esse querer, essa mudança das nossas vontades, essa mudança do nosso coração, E a palavra diz também que nós precisamos colocar em ação essa salvação com temor e tremor. Ou seja, nós precisamos nos apresentar diante de Deus com muito respeito, com muito temor. Temor tem a ver com medo, com um respeito precioso aí diante de Deus. Não é aquele medo paralisante, mas é um medo que coloca respeito. E tremor também, porque quando nós estamos na presença de uma pessoa importante, nós ficamos ali com muito medo do que pode acontecer, não sabe o que falar, e é mais ou menos assim com Deus também. Quando nós nos colocamos na presença de Deus, quando nós vamos até Deus, nós precisamos ir com esse respeito, com esse temor e esse tremor diante da presença de Deus. No versículo 14, diz: façam tudo sem queixas nem discussões. Sabe, irmãos, os crentes têm muita, eu não estou falando só dos crentes, os cristãos, mas o ser humano de uma forma geral, o ser humano de uma forma geral tem muito de reclamão,
Isso é desde o começo, tá, gente? Não é só agora, não. Não é só essa geração que é mimimi, não. Tem gente que fica falando, mas essa geração é muito mimimi, porque eu fui criado, né, na ferro e fogo e tal. Gente, a gente reclamava de outras coisas nas gerações anteriores. Tudo bem que a gente, se reclamasse, levava um tapão na boca, né? Mas hoje as coisas são um pouco diferentes, mas o ser humano, a essência do ser humano continua a mesma. O povo continua reclamando do mesmo jeito. Há 2 semanas atrás estava um frio lascado, e aí todo mundo reclamando do frio. Agora que vem esse calor, né? E aí todo mundo reclama do calor, nunca tá bom. E aí Deus olha para o ser humano e fala, poxa, eu faço uma coisa, não fica bom, eu faço outra, não fica bom, né? Então o que pode fazer para melhorar? Nada vai fazer mudar esse coração reclamão do ser humano. No entanto, Paulo está dizendo o seguinte: não façam, façam tudo sem queixas e sem discussões, sabe? O crente precisa aprender isso, que a gente não precisa ficar se queixando de tudo quanto é coisa, discutindo por tudo quanto é coisa. E nós precisamos entender e descobrir qual a batalha que nós vamos entrar, né? Qual briga que a gente quer comprar, tá certo? Não fiquem comprando qualquer briga por aí, comprem aquelas que valham realmente a pena, ok? Para que venham se tornar puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada. Então, o que a gente ouve falar da nossa geração, né, dos nossos tempos, o que a gente vê nos noticiários, o que a gente recebe de informação, é que as coisas estão indo de mal a pior. E, irmãos, esse texto aqui foi escrito no ano 61, muito provavelmente, né, da era cristã. E Paulo, já considerava aquela geração corrompida e depravada. Imagine agora. Né? Ou seja, meus irmãos, o ser humano, na sua essência, não mudou muita coisa. A geração continua corrompida e depravada. O mundo continua corrompido e depravado. Mas nós precisamos ser como pessoas, filhos de Deus, como filhos de Deus inculpáveis no meio dessa geração, né? E como que a gente faz isso? Né? Então, brilhando como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Quando a gente retém a palavra da vida em nós, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós mergulhamos nessa palavra de Deus, quando nós recebemos essa palavra de Deus e retemos ela, isso é muito importante, porque pode ser que essa palavra entre por aqui e saia por aqui. Pode ser que essa palavra não tenha efeito nenhum na sua vida ou na minha vida, né? Eu me coloco também nessa posição de necessidade de ser transformado também. Mas nós precisamos entender que de alguma forma nós precisamos reter essa palavra nas nossas vidas. Retendo essa palavra nas nossas vidas, nós vamos colocar em prática na nossa vida e nós vamos brilhar como estrelas no universo. A estrela, ela brilha somente à noite. Durante o dia, quando o dia amanhece, só uma estrela brilha, que é o sol da manhã, o sol da justiça. Jesus Cristo como se fosse a estrela da manhã, né? É o sol. Então, nós sabemos que Jesus Cristo é esse sol que brilha durante o dia e ofusca todas as outras estrelas. Mas quando chega a noite, quando chega o período de trevas, nós devemos ser esses luzeiros. Quando vêm as trevas, nós é que somos chamados para brilhar nesse mundo corrompido, nessa geração depravada. Nós somos chamados, irmãos, a brilhar no meio desse mundo. Né? Tá certo que aqui a gente está falando de uma figura de linguagem, né? Nós não estamos levando em consideração o ponto de que a estrela ela tem luz própria, né? E nós não temos luz própria, em nós não temos, né? Mas nós temos o Espírito Santo que habita em nós, que habita em nossos corações, que vai fazer com que a gente brilhe, né? Então que nós possamos no dia de hoje permitir
que esse Espírito Santo brilhe em nós. Que nós possamos permitir que esse Espírito Santo promova esse brilho em nossas vidas, e aonde houver trevas, que nós possamos brilhar, que nós possamos ir até lá e levar a luz. O sol brilha durante o dia, mas nós somos chamados a brilhar durante a noite. Quando houver trevas, quando houver tribulação, quando houver alguma situação difícil de ser combatida, nós somos chamados para brilhar nesse tempo. Amém, irmãos? Então, aquele que brilha é aquele que retém firmemente a palavra da vida, né? E aí, no versículo 16, Paulo diz: assim, no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Então, quando nós brilhamos, quando nós vamos até as trevas e levamos luz, nesse momento as obras daquele que nos evangelizou, daquele que escreveu esse trecho, né, da palavra de Deus, serão glorificadas. Claro que para a glória do Senhor, mas aqueles que contribuíram para que nós experimentássemos isso que nós temos experimentado, esses também receberão uma bênção especial, né? No versículo 17 nós temos aí uma oferta de libação, uma oferta de bebida, né? Então parece um negócio meio estranho aí, voltando para o Antigo Testamento, mas nós precisamos entender uma questão aqui, nós precisamos ler e reler esse texto para que Deus fale aos nossos corações, né? Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. E ontem à noite, quando eu estava preparando esse devocional, eu fui buscar nos comentários, né? Falei, puxa, essa palavra, esses 2 versículos aqui estão meio complicadinhos de entender, né? O que significa essa oferta de bebida e tal, né? Qual é a analogia que Paulo está querendo fazer? E sabe o que é mais interessante, irmãos? Procurei em vários comentários, nenhum falava. Quando chega nesses trechos assim difíceis de entender, parece que o comentarista pula. E eu procurei na Bíblia Plenitude e chegou nesse versículo exatamente, eles pularam. Falei, caramba, e agora? O que eu vou trazer de legal aí para os irmãos? O que Deus pode falar comigo, né, através desses versículos? E aí, orando e repensando aqui sobre esse versículo, né, eu fui atrás de saber o que era essa oferta de bebida, né? Lá no Antigo Testamento, no livro de Números, especialmente no capítulo 28, tem alguns tipos de ofertas, né? E aí tinha o sacerdote, ele tinha que oferecer algumas ofertas costumeiramente, todos os dias praticamente tinha essa oferta, inclusive no sábado, né? E todos os dias, então, um sacerdote era chamado para oferecer essa oferta. Era uma oferta pelo pecado geral da nação, era uma oferta que deveria ser oferecida em prol de outras pessoas, não de uma pessoa especificamente. E essa oferta, então, era oferecida no altar de Deus, ou era, dependendo aí da data comemorativa, né, ou do dia da semana, era oferecido um animal de pequeno porte ou um animal de maior porte, e alguns cereais eram colocados todos ali no altar. Essa oferta era queimada, e durante o processo ali de queima da oferta, durante o churrasco ali, né, era derramado um pouco de bebida fermentada sobre essa oferta, né? Então era derramado vinho sobre essa oferta, para dar um sabor especial ali para a carne, para né, vamos dizer assim, era a cereja do bolo ali, o tempero especial para aquela oferta. E aí Paulo estava querendo dizer o seguinte: os filipenses, eles ofereceram a Deus uma oferta por meio do serviço que eles estavam prestando a Paulo e também ao reino de Deus, é claro, né? Mas eles estavam contribuindo com Paulo, e aí essa oferta é oferecida para Deus. Nesse momento que a oferta é oferecida,
Paulo vem com as suas obras, com a sua contribuição, e ele é como se fosse essa bebida derramada depois que a oferta é oferecida, certo? Então os filipenses oferecem essa oferta e Paulo vem com a sua oferta de bebida, né? Então faz sentido aí, dá um joinha aí para poder esclarecer melhor aqui se eu estou indo no caminho certo, né? Então tudo que os filipenses ofereceram é como se fosse uma oferta. Vem Paulo e oferece todo o trabalho dele, toda a contribuição dele, é como se fosse essa oferta de bebida que dá um tempero especial para a oferta, ok? E o que nós podemos entender disso, né? Claro que é uma linguagem figurada que Paulo está usando para dizer o seguinte: tudo que eu fiz, né? Paulo está querendo dizer o seguinte: tudo que eu fiz é apenas um tempero, é apenas um complemento para aquilo que vocês já estão fazendo, né? Para aquilo que vocês já estão operando mediante a fé de vocês, né? Então é um complemento, é uma contribuição apenas, né? Então Paulo estava dizendo assim: essa oferta de bebida, né, ainda que eu seja oferecido, né, como essa oferta de bebida, nada vai tirar o brilho da obra que vocês têm feito, o brilho que vocês estão tendo no meio das trevas. Então é só um complemento, é só uma contribuição, amém? Então que eu seja como Paulo, que seja oferecido como uma oferta de libação aqui, né? Oferta derramada, como essa bebida que fosse derramada, que era derramada sobre as ofertas, né? Que a minha contribuição com vocês seja como essa oferta, que é apenas oferecida como um complemento, como algo a mais, a cereja do bolo naquilo que vocês já estão fazendo para o reino de Deus. E aí depois, a partir do versículo 19, irmãos, nós temos a recomendação de Epafrodito e Timóteo. Primeiro Timóteo, depois Epafrodito, né? Então espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo. Timóteo era uma espécie de emissor de Paulo, né? Então aqui nós vemos Paulo enviando, né, Timóteo para a cidade de Filipos para ver como que estava as coisas ali na cidade, né? E também levar as notícias de Paulo. E aí Timóteo foi um cara muito fiel, foi alguém que serviu na obra missionária junto com Paulo, e Paulo diz que ele foi aprovado, ou seja, estava recomendando Timóteo ali para a cidade de Filipos, para a igreja dos filipenses. Depois ele recomenda também Epafrodito. Epafrodito é um bom nome para você dar para o seu filho, né? Então Epafrodito, esse homem, ele arriscou a sua vida no serviço a Deus. E aí Paulo diz o seguinte: eu sinto dizer isso, mas vocês enviaram Epafrodito para mim, e esse Epafrodito contribuiu muito aqui para a obra do Senhor. Ele foi um cooperador muito bom, no entanto ele negligenciou a sua saúde. Isso é o que acontece com muitas pessoas na obra do Senhor. Muitas pessoas estão trabalhando para o Senhor, muitas pessoas estão dedicadas à obra do Senhor, no entanto não cuidam de sua saúde, negligenciam outras áreas da vida, às vezes não só a saúde, às vezes a questão da família, e às vezes até colocam a culpa na igreja. Mas a igreja está precisando disso, está precisando daquilo monte, e a gente começa a servir na igreja, começa a se dispor na igreja de um tempo que a gente não tem, negligenciando outras áreas das nossas vidas. Aqui Paulo está recomendando Epafrodito, dizendo que vai mandá-lo de volta. Infelizmente Epafrodito ficou doente, quase morreu, só não morreu porque Deus teve misericórdia dele, e Paulo não queria ter tristeza sobre tristeza, afinal ele já estava condenado à morte, e de repente vem Epafrodito e também se arrisca. E muita gente, irmãos, se arrisca demais na obra do Senhor, né? Colocando aí a culpa na igreja, dizendo que porque a igreja é isso, porque é aquilo, né? Esse texto aqui mostra-nos que o importante é manter o equilíbrio, né? Ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a sua vida para suprir a ajuda que vocês não podiam dar. Epafrodito
provavelmente era um homem rico lá da cidade de Filipos, e ele vai até Paulo para levar as ofertas da igreja de Filipos, e ele vai também para contribuir com o ministério de Paulo. Epafrodito se torna um atendente e um grande cooperador na obra missionária. No entanto, temos aí contra ele que ele negligenciou a sua própria saúde. Então, que no dia de hoje você possa servir ao Senhor com excelência e possa encontrar também o equilíbrio, o perfeito equilíbrio no serviço, na obra do Senhor. Amém? Que no dia de hoje nós possamos brilhar como luzeiros, como estrelas nesse universo. Aonde houver trevas, que nós sejamos a luz que vai brilhar naquele lugar, que vai levar a palavra de Jesus Cristo. E se acontecer algum tipo de situação, né? Olha só, hoje eu acredito nisso, né? Hoje vai acontecer algum tipo de situação em que você precisará brilhar, né? Você que anda no meio dessa geração corrompida e depravada, você vai experimentar hoje uma situação em que você vai precisar brilhar. Fique atento a isso e deixe que o Espírito Santo brilhe na sua vida e a obra de Deus seja glorificada em você. Amém? Vamos orar. Pai Celestial, muito obrigado a Deus pelo dia de hoje, obrigado por essa palavra que muito nos incentiva a permitir que o Senhor brilhe em nós, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa ser promovido nas nossas vidas, que possamos levar a Sua luz e aonde houver trevas, que nós possamos brilhar, ó Deus, para a glória do Senhor. Permita-nos, ó Deus, que a Tua palavra seja propagada por meio das nossas vidas. Permita-nos, Deus, sermos instrumentos do Senhor neste mundo. E Deus, nós oramos para que isso seja de forma equilibrada, que nós venhamos a reconhecer que nós precisamos cuidar da nossa família, cuidar do nosso tempo de descanso, cuidar também das coisas do Senhor, cuidar das nossas próprias coisas, cuidar da nossa saúde, e assim, ó Deus, nós vamos ter um ministério longevo, vamos experimentar grandes coisas na Sua presença por muitos e muitos anos. Este é o desejo do nosso coração, e nós colocamos diante de Ti todas as nossas tarefas do dia de hoje, que possamos experimentar o Seu amor e o Seu cuidado em todas elas. Nós Te agradecemos pelo dia de hoje e oramos pelo revestimento do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Um ótimo dia, uma ótima sexta-feira a todos vocês. Amanhã é sábado, mas nós temos devocional às 6:30 da manhã. Estamos vendo aí se vai ter algo especial ou não, né? Estamos tentando costurar algumas coisas. Se Deus quiser, vai ter algo muito especial amanhã para todos nós, né? Então, até amanhã, se Deus quiser. Vamos viver um dia pleno na presença de Deus, um dia cheio do Espírito Santo, e tamo junto, né? Qualquer coisa, manda mensagem para nós aí e vamos experimentar Deus em tudo que nós fizermos no dia de hoje. Deus abençoe, um forte abraço, tamo junto, até amanhã, se Deus quiser.